Fala meus amigos, tudo bem? Sejam todos muito bem-vindos ao canal. Eu me chamo Fausto Roberto e é um prazer. Pessoal, o vídeo de hoje vai ser sobre custo de produção. Você sabe calcular corretamente o seu custo de produção? Você sabe quanto que você gasta para produzir uma arroba de boi ou uma saca de soja na sua propriedade? Esse é o tema do vídeo de hoje. Mas antes de mais nada, não se esqueça de se inscrever no nosso canal, ativar o sininho e curtir para não perder nenhuma das nossas notificações. Custo de produção no agronegócio. Como calcular? Custo de produção representa o valor dos recursos utilizados para produzir uma determinada quantidade de produtos agrícolas, como grãos, frutas, hortaliças, leite, carne e etc. Então tá aí, né, meus amigos, a definição básica aí do que seria o custo de produção. Porém, existem algumas pegadinhas, tem algumas coisas que muitas vezes aí o produtor ele não coloca na conta, mas faz toda a diferença. Então vamos acompanhar aí para vocês entenderem um pouco melhor. Gastos. Gastos são todos os valores que saem de uma conta para a aquisição de produtos ou serviços. São sacrifícios financeiros que uma pessoa, organização ou até mesmo uma fazenda faz para atingir os seus objetivos. Então tá aí a definição de gasto. Então, custo de produção nós já vimos, gasto é tudo que sai lá do caixa da fazenda, né? Saiu do caixa é gasto, mas aí tem algumas diferenças. Desembolso é o pagamento resultante da aquisição de um bem ou serviço. Pode ocorrer concomitantemente ao gasto, quando o pagamento é à vista, ou depois, quando o pagamento é feito a prazo. Muitas vezes você faz um gasto, mas não necessariamente ele é um desembolso. Então, por exemplo, você comprou uma tonelada de adubo, mas você vai pagar só lá na safra, o famoso aí 30/4 que o pessoal fala, né? O desembolso só vai ocorrer lá naquela data. Então você já fez um gasto, você já até pode lançar aí na sua planilha, no seu controle, porém o desembolso vai ser só lá no final. Isso aí é muito importante porque impacta muitas vezes no fluxo de caixa da sua propriedade. Então você tem que ficar muito atento em relação a isso. Despesas são todos os gastos com bens e serviços que não são utilizados diretamente na produção rural e consumidos com a finalidade de obtenção de receita. São todos os gastos com o pessoal da contabilidade, com o telefone, energia elétrica e tudo mais que não seja empregado diretamente na produção. Dando mais um exemplo, suponhamos que você tem lá na sua propriedade, você tem lá 4 safristas, estão ajudando você lá, ou no plantio, né? Os badeco ali, o pessoal que vem para fazer a safra com você, você está fornecendo alimentação e alojamento para eles. Essas despesas, esses gastos que você tem com a alimentação deles, com a estadia deles, a cozinheira, às vezes uma faxineira que você tem na propriedade, isso aí se enquadra como despesa, certo? Porque não é empregado diretamente na produção. Investimentos é todo o valor empregado em bens e serviços que não se limitam a um determinado período de produção, como por exemplo um trator ou uma colheitadeira, que serão utilizados durante várias safras seguidas. Porém, o custo de operação dessas máquinas e a depreciação delas devem ser alocadas como custo de produção. Então você comprou lá uma colheitadeira, ok? Adquiriu lá uma colheitadeira, 2, 3 milhões. Isso aí não é custo de produção, certo? Ele é apenas um investimento. Então você investiu lá no trator, a colheitadeira, isso aí é investimento. Porém, o óleo diesel que você gastou para fazer determinada safra, esse sim vai se empregar no custo,
custo de produção, manutenção e temos também a depreciação dessa máquina. Custos são todos os gastos com insumos utilizados diretamente na produção rural, como exemplo, defensivos, fertilizantes, sementes, combustível, ração, sal mineral, silagem, frete. Os custos são empregados diretamente no processo produtivo. Então, os custos é tudo relacionado diretamente à produção. O manejo que você fez, por exemplo, um manejo de solo. Foi lá com arado, por exemplo, deu uma descompactada, jogou lá um calcário, certo? Comprou uma semente, comprou lá o seu dessecante. Tudo isso aí vai ser custo de produção. Custos explícitos se referem ao desembolso direto de dinheiro para pagar os fatores de produção. São todos os valores empregados diretamente, como aquisição de adubos, sementes, defensivos, pagamento de mão de obra, fretes. Tudo isso são custos explícitos, porque existe uma saída direta de dinheiro para efetuar o pagamento. Então, esses custos explícitos estão muito fácil do produtor enxergar. Tá ali na cara dele, entendeu? Tá tudo ali, a nota na cooperativa ou na revenda que você faz a aquisição. Então, tudo isso aí está muito fácil de você verificar. Custos implícitos ou também custos invisíveis são aqueles para os quais não ocorre o desembolso direto de dinheiro, como é o caso da depreciação. Então, esses custos aí, eles são muitas vezes uma pegadinha para o produtor. Por quê? Às vezes ele acha que ele não está tendo um custo, mas na verdade ele está tendo um custo ali, principalmente hoje, que as máquinas estão muito modernas. Quando a gente fala de commodities, soja, milho, trigo, existe uma obsolescência muito rápida. Então é necessário sim fazer o cálculo dessa depreciação para que lá no futuro você possa fazer a reposição desta máquina. Custos variáveis são aqueles realizados com os fatores de produção, cujo nome já diz, variam de acordo com o nível de produção. Então, se a produção aumenta, o custo variável total também aumenta. Se o nível de produção diminui, o custo variável total também diminui. Então, os custos variáveis, por exemplo, vou plantar 10 alqueires de soja, vou usar X toneladas de adubo. Vou plantar 20 alqueires de soja, vou gastar muito mais adubo. Semente, para plantar uma quantidade X de milho, é uma quantidade X de semente de milho. E assim por diante. Então, esses aí são os custos variáveis. Eles variam conforme a quantidade de área que você tem ou a quantidade de produção. Custos fixos. Custos fixos são os que independem da quantia de produção, como por exemplo, imposto ITR, que é cobrado sobre o valor da terra nua, ou o aluguel de um galpão onde é realizado o processamento da produção. Então esses custos aí eles não vão variar independentemente da quantidade de produção que você tiver, tá certo? Então foi citado aí, por exemplo, o ITR, que é o Imposto Territorial Rural, e foi dado exemplo aí também de um galpão, tá certo? Onde ocorre a manufatura. Então tudo isso aí é custo fixo. Esses custos fixos, eles também podem ser diluídos. À medida que você aumenta a sua produção e você distribui esses custos fixos ou por alqueire ou por unidade animal, você consegue diluir eles também. Então é algo que se pode trabalhar para otimizar a renda dentro da propriedade. Rateio. Ratear é dividir. E algumas despesas devem ser rateadas, como por exemplo, em uma fazenda que produz diversas culturas e os funcionários trabalham em mais de uma delas. Esse valor deve ser rateado entre as culturas ou atividades. Então podemos fazer o rateio aí, por exemplo, do salário de um funcionário.
Vamos supor que você tem lá soja, milho e boi na sua fazenda. Você vai calcular quantas horas o funcionário seu trabalha na soja, quantas horas trabalha no milho, quantas horas trabalha na pecuária, e você vai fazer o rateio. Vai pegar lá o salário dele, vai dividir pela quantidade de horas mensais que ele trabalha e você vai ver, vai chegar no seu custo por hora. Chegou lá no custo por hora, vamos supor que o seu funcionário ganha, sei lá, R$30 por hora e ele trabalhou 10 horas na soja naquele mês. Então você vai fazer 30 vezes 10, você vai chegar naquele montante. O restante ele ficou só no boi. Então faz o restante vezes o preço da hora e aí você vai chegar no resultado desse rateio aí. Porque se você pega o funcionário, joga o salário dele todo em uma atividade, a gente tem uma distorção aí em relação aos custos. Custo operacional efetivo. São todos os desembolsos realizados com insumos no processo produtivo para as atividades. Então temos aí culturas temporárias, cálculo por ciclo ou por safra. Então você pega lá uma safra de soja, por exemplo. Você vai fazer uma DRE, né, que é uma demonstração de resultado de exercício. Você vai fazer uma DRE só para aquela safra, certo? Terminou aquela safra, Fausto. Passa a régua naquela DRE e começa uma nova. Culturas perenes. Cálculo por unidade de tempo, anual ou semestral. Então essas culturas aí como cultura cítrica, cultura do café, por exemplo, não adianta você fazer por safra. O correto é você fazer ou semestral ou anual, porque são culturas de ciclo muito mais longo. Então não adianta você fazer por safra, vai ficar inviável, vai ficar distorcido esse cálculo. Pecuária de corte, cálculo por lote produzido, bezerros, novilhas, boi gordo. Dividir entre a época de seca e a época das águas. Então aqui é a mesma coisa, né? Você vai pegar por lote, produzindo um lote de bezerro. Faz o cálculo só quanto que você pagou para produzir, certo? Ou por bezerro, ou por arroba, não sei. Aí, por exemplo, fiz lá o meu IATF, por exemplo. Começa, por exemplo, a partir dali, ou um pouco antes, até a hora da venda desse bezerro, tá ok? Na pecuária leiteira, como é uma atividade continuada, aí já é muito melhor você fazer ou semestralmente ou anualmente, certo? Pode-se fazer até mensalmente no caso do leite, porque o giro é muito mais rápido, né? Todo dia você está entregando produto, todo mês você tem alguma coisa para receber. E fazer a divisão por época do ano. A gente sabe que na época da seca é uma dinâmica, na época das águas, né? Na época das chuvas, é uma outra dinâmica. São dinâmicas completamente diferentes. Lucro contábil versus o lucro econômico. O lucro contábil é a receita total menos os custos explícitos. Então essa aí é a fórmula que a contabilidade utiliza, é a que ela considera. É a receita total menos os custos explícitos. Já o lucro econômico, ele é a receita total menos os custos explícitos mais os custos implícitos. Então o lucro econômico ele sempre será menor que o lucro contábil, porque ele está considerando também os custos implícitos, como por exemplo a depreciação de uma máquina. Esses custos implícitos eles são importantíssimos, principalmente em uma atividade rural tão tecnificada como nós temos hoje. Nós temos aí equipamentos tanto na pecuária quanto pecuária de leite, pecuária de corte, principalmente na agricultura de grãos, né? Que sofrem uma depreciação importante. Então isso aí deve ser considerado sim, porque o produtor de tempos em tempos ele está reorganizando o seu pátio de máquinas, ele está fazendo uma modernização da sua frota
Isso aí com certeza impacta aí nos custos dele ao longo do tempo. Depreciação é um custo implícito. A depreciação pode ser entendida como a perda de valor de um bem ao longo do tempo de sua vida útil. Seria um valor que o produtor deveria ter para, no final da vida útil desse bem, ser feita a sua reposição. Então isso aí é algo que impacta muito a atividade rural. A gente vai em algumas propriedades que as máquinas do produtor estão muito sucateadas muitas vezes. Isso aí impacta muito na atividade desse produtor. Imagina que você tem só uma plantadeira já velha, você tem uma janela muito curta de plantio da soja, por exemplo, do milho. No milho é pior ainda, no milho segunda safra, porque você está colhendo a soja, você está plantando o milho, são duas operações ao mesmo tempo. Você tem uma compressão muito grande de tempo ali, você tem só aquela janela para fazer aquilo. Se você quebra uma plantadeira, se é um dano importante que você não vai conseguir resolver rapidamente, você praticamente perdeu a safra para a geada, como é o caso do sul, por exemplo, ou perdeu aquela janela de chuvas. Então isso aí impacta demais. Então o produtor ele tem que fazer sim esse cálculo da depreciação e fazer uma estimativa de quando que ele vai trocar essa máquina. Quando que essa máquina vai ser trocada, vai ser vendida num bom preço. Também não adianta você ficar 20, 30 anos com a máquina e vai chegar a hora de você vender, tá lá, vamos dizer assim, um pau velho e ninguém vai querer comprar aquela sua máquina, cara. Então vai ficar difícil para você. O custo de reposição vai ser muito maior. Custo operacional total é o custo operacional efetivo, mais depreciações, mais prolabore. Então tá aí, né, meus amigos, a fórmula. O COT, custo operacional total, que é o COI, né, que é o custo operacional efetivo, mais a depreciação, que nós havíamos falado, mais o prolabore. O que é esse prolabore? Isso aí é o salário do patrão, é o salário ali do fazendeiro, do sitiante, do chacreiro. Então, você tem que considerar também o seu salário. Qual que é a sua função na atividade? É um gerente? Então, coloca ali junto o valor que você tá pagando para você mesmo, tá certo? O lucro já é uma outra coisa. O lucro ele vai estar lá na nossa última linha do DRE, que eu já falei anteriormente, que é a demonstração de resultado do exercício. Então, além do lucro, que vai ser no final da atividade, nós podemos falar até em outro vídeo sobre isso, tem também o prolabore, que é aquele valor mensal do salário do dono. Então, meus amigos, fazendo aí a conclusão do nosso vídeo de hoje, nós temos a depreciação, que hoje em dia é muito importante. O produtor aí muitas vezes tem um parque de máquinas aí considerável, um valor de 5, 6 milhões, muitas vezes até mais, e são custos aí invisíveis que são importantes. Além do mais, você tem que fazer esse cálculo porque a gente sabe que o produtor ele não consegue controlar o preço de venda, mas a única coisa que ele pode controlar é o seu custo de produção, porteira para dentro. Então é muito importante você fazer o cálculo, ver se realmente a sua atividade está dando um lucro. Então isso é realmente muito importante. Além de tudo isso, existe a possibilidade de você fazer um benchmarking. O benchmarking é uma ferramenta de análise de mercado que compara uma empresa com outra do mesmo setor. O objetivo é identificar oportunidades de melhoria e adotar as melhores práticas para aumentar a eficiência e a competitividade. Então, o que seria o benchmark? É você fazer uma comparação mesmo. Você vai pegar o seu custo de produção, pode comparar com um vizinho seu que produz a mesma coisa. Senta lá com ele e fala, cara, ó, eu estou tendo dificuldade com isso aqui. Ou consiga um consultor também, hoje tem consultorias muito boas aí no mercado. Olha, estou tendo esse lucro, estou tendo esse resultado aqui, isso está sendo viável para mim? Então tudo isso aí o produtor deve considerar. Então, concluindo,
Vocês viram a importância, né, de se fazer aí essa contabilidade gerencial dentro da propriedade, esse controle de custos, que é muito importante. Como já falei anteriormente, o produtor não consegue controlar por quanto ele vai vender o produto dele. A única coisa que ele consegue controlar é da porteira para dentro, são os custos de produção. Pessoal, o vídeo de hoje foi esse. Se você chegou até aqui, meu muito obrigado. Se inscreva no canal, ative o sininho e clique no gostei. Fiquem todos com Deus e um forte abraço.